Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução do exame. Hoje vamos resolver o exame de Biologia 1, o exame que foi feito na UEM recentemente. Então aqui você terá a oportunidade de perceber como foi na verdade o exame. É só acompanhar a correção do exame e tentar, para você que fez este exame, para tentar retificar algumas perguntas que terá falhado, no sentido de preparar melhor para os próximos exames na UPI e na ECISA. Vamos lá, número 1, diz o seguinte. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. É assim, todos os seres vivos, uma das primeiras características que todos os seres vivos apresentam é que os seres vivos apresentam célula. Só que a diferença entre os seres vivos é que há alguns que têm uma única célula, são chamadas de unicelulares, e tem outros que são formadas por várias células. Então são chamadas de esses seres são chamados de multicelulares ou pluricelulares. Então, o único atributo que não tem nada a ver, que não é apresentada por todos os seres vivos, é a linha C, que diz corpo formado por várias células. Nós sabemos, por exemplo, nós, os seres humanos, somos formados por bilhões de células, muitas células. Enquanto uma bactéria é formada por uma única célula, mas todos nós somos seres vivos. Então, essa característica não é encontrada em todos os seres vivos. A multicelularidade, né? Então, a opção correta aí para essa pergunta 1 é a opção C. 2. Se o microscópio eletrônico mostrar mitocôndrias agrupadas ao redor de uma determinada região de uma célula, pode-se concluir que essa região estava... Nós sabemos que as mitocôndrias são organelos celulares que são responsáveis pela produção de energia. Então, se esse microscópio demonstrar uma presença massiva de mitocôndrias ao lado de uma célula, é porque aquela célula necessitava de energia. Se aquela célula necessitava de energia, é porque aquela célula estava a fazer um trabalho que nós chamamos de atividade metabólica. Então, a opção correta para número 2 é a opção A, em grande atividade metabólica. Pergunta 3 diz assim: os vírus só são capazes de se reproduzir no interior de uma célula viva, onde ele altera o metabolismo celular de modo que suas cópias sejam produzidas. Em virtude dessas características, os vírus são chamados, nós sabemos que os vírus só ficam ativas dentro de um ser vivo, dentro de uma célula hospedeira. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, a opção correta para número 3 é a opção E. 4. Numa célula especializada na produção de proteínas, esperamos encontrar todas as características abaixo, com exceção. É assim, uma célula especializada na produção de proteínas, ela deverá ter mitocôndrias, porque vai precisar de gastar energia para produzir essas mitocôndrias, deverá ter o retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, que é responsável pela síntese de proteínas, poderá ter um maior número de ribossomas, que são organelos que são responsáveis pela produção de proteínas, deverá ter um nucleolo bastante desenvolvido. O nucleolo nós sabemos que participa também na síntese do RNA. Nós sabemos que o RNA também é usado o RNA participa na produção de proteínas. Então, a única alternativa que não é relevante para a produção de proteínas seria a opção D, que diz assim, com exceção de grande número de cílios e de flagelo. Então, 4, a opção correta é D. Pergunta 5 diz o seguinte: uma célula jovem cresce à custa de proteínas por ela sintetizadas. Essas proteínas são sintetizadas. É assim, uma célula jovem só pode crescer quando ela produzir proteínas. Nós sabemos que as proteínas desempenham várias funções dentro do organismo. Então, a opção correta aí seria a opção E, que diz nos ribossomas livres no citoplasma. Opção E. Pergunta 6. Ao temperarmos uma salada de verduras, pode ser de tomate, pode ser de pepino,
pode ser de alface, pode ser de repolho, com sal e vinagre. Muito tempo antes de consumi-la, observamos um acúmulo de água que é libertada pelos vegetais. Então, nós conseguimos ver, né, notar que quando fazemos salada de alface, né, depois de algum tempo, depois de misturar vinagre, óleo, azeite, todos aqueles ingredientes ali, a concentração externamente, as células vegetais, fica maior em relação ao interior das células. É daí que nós sabemos que a água normalmente vai migrar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Uma vez que no interior das células, por exemplo, das folhas de alface, existe uma certa quantidade de água. Aquela água vai sair para o meio externo, que existem aqueles ingredientes, que é o meio mais concentrado. Então, aí, a opção correta seria a opção A, que diz esse fenômeno recebe o nome de osmose, que a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico. E ocorre porque o meio extracelular, que é o meio que está fora da célula, fica hipertônico em relação ao meio intracelular. Então, pergunta 6, a opção correta é a opção A. Pergunta 7 diz o seguinte: assinala a alternativa em que constam apenas processos passivos de transporte através da membrana. Os processos passivos que ocorrem através da membrana são aqueles que ocorrem sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Então, aí estaremos a falar da difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, a opção correta aí é a opção D. 7, a opção correta é D. 8. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. É assim, a capacidade de captar a energia luminosa para a síntese de alimento, para a produção de matéria orgânica, esse processo nós chamamos de fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo de conversão da energia luminosa que é captada ao nível do Sol e será convertida em energia química. Então, aqui, o organelo que é responsável pela fotossíntese é o cloroplastos, onde ocorre o processo da fotossíntese, que contém um pigmento que é responsável pela absorção por captar a energia luminosa, que é transformada em energia química. Esse pigmento responsável pela absorção da energia luminosa e que será transformada em energia química, nós chamamos de clorofila. Então, a opção correta para a pergunta 8 é a opção A. É a opção E. A opção E é o que está certo. Pergunta 8. Opção E. 9. Quando comemos em um restaurante, as saladas de alfaces que são servidas não contêm, em geral, sal ou nenhum tipo de condimento. As saladas são temperadas apenas na hora de comer. Esse procedimento evita que a salada murche rapidamente, pois quando adicionamos sal e outros condimentos à salada, isso aí já tínhamos visto na pergunta número 6, né? O meio externo, quando se mistura a salada com outros condimentos, vai ficar mais concentrado. Fica meio hipertônico e as células de alface vão sofrer plasmólise, ou seja, vão murchar, porque vão perder água. É por isso aí a opção correta para a pergunta 9 é a opção C. Pergunta 10 diz o seguinte: a fotossíntese é afetada por fatores abióticos, né? Os fatores que afetam a fotossíntese, nós teremos já a temperatura, a concentração de dióxido de carbono e a intensidade luminosa. Se a planta for mantida no ambiente com temperatura e concentração de dióxido de carbono constante, a taxa da fotossíntese realizada passa a depender exclusivamente se a temperatura e o dióxido de carbono são mantidas constantes. O outro fator que vai influenciar a taxa da fotossíntese só pode ser a intensidade luminosa. Então, número 10, a opção correta é a opção C. Está a gostar da resolução do exame? Não se esqueça de colocar o like, de partilhar esta resolução para mais estudantes, para mais pessoas. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal Exames da Admissão Moçambique CPE. Se fez os exames, se até agora falhou algumas perguntas, só ter fé. Oxalá que as próximas perguntas que nós formos a fazer a correção
tenhas acertado. Se não tiver acertado, deves apanhar aí uma nota para poder apanhar a correção, retificar o que terá falhado, para melhor se preparar para os exames que se aproximam, que são os exames da UPI e da ECISA. Para você que é amante, gosta muito de biologia e gostaria de fazer cursos relacionados com a biologia, que nem veterinária e medicina, psicologia, inscrições aqui no CPE já estarão abertas para 2024 para este ano, logo em fevereiro. Você pode vir se inscrever e fazer uma preparação rumo à sua admissão, rumo à concretização de seu sonho. Então, sem perder tempo, nós podemos continuar com o número 11. Ok, número 11 diz o seguinte. 11. O processo de fotossíntese. Número 11 diz o seguinte. O processo de fotossíntese é dividido em duas etapas tradicionalmente chamadas de fotoquímica ou fase escura. E a química, fase fotoquímica ou clara, e a fase química ou fase escura. Na primeira fase não ocorre. Na primeira fase, que é a fase da fase fotoquímica ou fase clara, não ocorre a redução do dióxido de carbono. Então a opção correta para 11 é a opção E. 12. As plantas foram os primeiros organismos a colonizar a terra firme, apresentam ciclos de vida com alternância de geração e diversidade de estruturas. Acerca desses organismos, assinala a alternativa incorreta. Aqui, a alternativa incorreta é a alternativa C, que diz assim: o gineceu representa um conjunto de estames. Nós sabemos que o gineceu é o órgão reprodutor feminino de uma flor. Então, o estame faz parte dos órgãos reprodutores masculinos da flor. Então, o gineceu não representa o conjunto de estames. O gineceu representa o conjunto de carpelos. O andreceu é que representa o conjunto de estames. Então, a opção correta aí é C para a pergunta 12. Pergunta 13 diz o seguinte. É uma novidade evolutiva, característica derivada, compartilhada por alguns organismos do reino Plantae, a presença do embrião. Então, as briófitas, assim como as pteridófitas, assim como os briófitas, pteridófitas, gimnospermicas e angiospermicas vão apresentar como novidade evolutiva a presença ou desenvolvimento do embrião, que é a opção A para a pergunta 13. 15. Os fungos são seres que, em alguns casos, morfologicamente, se parecem com as plantas, mas citologicamente e fisiologicamente são distantes deles. Sobre os fungos, é correto afirmar que a opção correta acerca das características dos fungos aí é a opção C, que diz que os fungos têm uma parede celular formada por quitina, enquanto as plantas têm uma parede celular que é formada por celulose. Então, os fungos são formados por quitina. Então, 14, a opção correta é a opção C. 15 diz o seguinte. Os musgos são plantas que vivem em ambientes úmidos sombreados. Apresentam porte bem reduzido quando comparados com outros grupos de vegetais. Nos musgos, a água e sais minerais chegam a todas as partes da planta. É assim, os musgos fazem parte do grupo de plantas que nós chamamos de briófitas. Nós sabemos que as briófitas são plantas avasculares, são plantas que não possuem vasos condutores, no caso xilema e floema. Então aqui querem saber como água e sais minerais é a seiva bruta. Normalmente nós sabemos que nas plantas, o tecido que é responsável pelo transporte da seiva bruta, que é água e sais minerais, é o xilema. Entretanto, as briófitas não têm tecidos condutores, não têm xilema nem floema. Então querem saber como ocorre a condição da água e de sais minerais. Então aí, número 15, a opção correta é a opção A. A condução de água ao nível das briófitas ocorre através da difusão por transporte passivo de célula para célula. Então, número 15, a opção correta é a opção A. Depois, 16. Na história evolutiva, aceite pela maioria dos zoólogos, o primeiro grupo de animais a apresentar simetria bilateral, acompanhada de processo de cefalização, é o grupo dos platelmintes. Então, os platelmintes é o primeiro grupo de animais que vão apresentar uma cabeça desenvolvida. Cefalização tem a ver com a formação da cabeça, desenvolvimento da cabeça,
e apresentam simetria bilateral, ou seja, se nós levamos o corpo, podemos dividir o corpo desses animais na vertical, longitudinalmente, e as duas partes vão se tornar iguais. Logo, aqui a opção correta para 16 é a opção D. Pois, 17. Os tecidos conhecidos como permanentes são aqueles em que as células estão diferenciadas e especializadas. De uma maneira geral, esses tecidos podem ser classificados de acordo com a função que desempenham na planta em tecidos de revestimento, de condução, secretores e sistema fundamental. Entre os tecidos a seguir, marco o único que não é o tecido permanente, ou seja, nós estudamos lá na histologia vegetal que a histologia seria o ramo da biologia que vai estudar os tecidos. No caso, estamos a falar de histologia vegetal, a histologia vegetal vai estudar os tecidos vegetais. Nós sabemos que os tecidos eles podem ser classificados em tecidos não permanentes, que são os tecidos meristemáticos, e os tecidos permanentes são tecidos definitivos. Então, os tecidos meristemáticos eles não têm uma função definida. Então, estamos a falar dos tecidos, por exemplo, os tecidos meristemáticos. Temos os tecidos meristemáticos primários e os tecidos meristemáticos secundários. Os tecidos meristemáticos secundários, estamos a falar do filogênio do câmbio. Então, o câmbio que está presente na alternativa D não faz parte dos tecidos permanentes, mas faz parte dos tecidos não permanentes ou não definitivos ou os tecidos meristemáticos secundários. Então, a opção correta para 17 é a opção D. A opção D. 18, a imagem não está bem visível, mas representa a estrutura primária de uma raiz. A pergunta diz o seguinte: observe o esquema de corte transversal de raiz de dicotiledônea, mostrando sua estrutura primária. Identifique os tecidos indicados e, em seguida, marque a alternativa que apresenta em ordem crescente a sequência. A sequência 1 indica a endoderme, 2 vai indicar o floema primário, 3 vai indicar o xilema primário, 4 indica a epiderme, aí perto dos pelos absorventes, e 5 vai indicar o periciclo. A opção correta para 18 é a opção D. Pergunta 19. Após a retirada de um anel completo da casca de um tronco, anel de Malpighi, analise a opção. É assim, não estudamos que nas plantas, imaginemos que temos esta planta aqui. Nas laterais, nas extremidades, haverá condução da seiva elaborada. No meio de uma planta, haverá condução da seiva bruta. Então, se numa lateral, numa extremidade de uma planta, retira-se um anel de Malpighi, é verdade que a condução da seiva elaborada ela será interrompida. Se a condução da seiva elaborada ela será interrompida, a matéria orgânica não vai chegar na parte de baixo de uma planta. Logo, essa planta terá problemas. Então, vamos ler as afirmações. Diz assim: 1. A extensão da seiva elaborada não será prejudicada, ao contrário do que da seiva bruta é que será. Não é verdade. A seiva elaborada será prejudicada porque ela não vai conseguir chegar até a parte de baixo da planta, ao nível das raízes. A seiva bruta não é prejudicada porque a seiva bruta é transportada no meio de uma planta. Então, está errado. 2. Ocorre o acúmulo da seiva elaborada e formação de um tecido local. Sim. Aqui haverá acúmulo de seiva elaborada, haverá acúmulo de nutrientes. Então, muitas células vão se desenvolver e depois vai se formar os tecidos que vai se desenvolver aqui. Então, 2 está certo. Número 3, sim, ocorre o acúmulo de seiva bruta e formação de um tecido local. Sim, conforme nós dissemos, a seiva bruta aqui ela é transportada no meio. Ela não será influenciada, né? Porque o corte é ao nível do tronco da árvore, é ao nível das extremidades. Então, 3 está errado. Depois, 4. As raízes e as demais partes de baixo do corte deixarão de receber seiva elaborada. Isso é verdade, conforme eu disse. Uma vez que haverá interrupção da seiva elaborada aqui, a parte de baixo não vai receber a seiva elaborada, que é a matéria orgânica. Isso está certo? 5. A planta deixa de receber seiva bruta e perde
fonte de obtenção de água e sais minerais. Isso não é verdade. Conforme nós dissemos que a seiva bruta ela é transportada no meio. Então a seiva bruta ela não vai ser alterada ou influenciada. Então as opções corretas estão indicadas por 2 e 4. Então a opção correta para a pergunta 19 é a opção A. Ok, pergunta 20 diz assim, das afirmativas abaixo está correta, a opção correta é C, que diz assim, a abertura e o fecho dos estomas são determinados por alterações na turgência das células guarda. Nós sabemos que quando as células guarda estão túrgidas, ou seja, possuem água, os estomas vão se abrir. Quando as células guardas não terão água, terão déficit de água ou pouca quantidade de água, os estomas vão se fechar. Então, para a pergunta 20, a opção correta é C. Para a pergunta 21, diz assim, as plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos por diferentes tecidos e com diferentes funções como revestimento, o tecido que é responsável pelo revestimento é a epiderme, assimilação e reserva que será o parênquima, sustentação vai ser o esclerênquima ou colênquima e condução vai ser floema ou xilema. Então aí para a pergunta 21 a opção correta é D. Pergunta 21 a opção correta é D. A pergunta 22 diz assim, a clorose variegada das laranjas, conhecida como amarelinho, é causada por uma bactéria que depois de instalada se multiplica e obstrui o tecido responsável que leva água e nutrientes das raízes até a parte aérea da planta. O tecido que leva água e nutrientes até as partes aéreas da planta, água e nutrientes que saem do solo, nós chamamos de seiva bruta. O tecido que será responsável pelo transporte de água e nutrientes que saem da raiz até as partes aéreas da planta vai ser o xilema. Entre os sintomas da doença está a diminuição do tamanho dos frutos, tornando-os inviáveis para o consumo. A sinal alternativa que apresentou o tecido obstruído pela bactéria. O tecido obstruído pela bactéria vai ser o xilema, que é a opção D, 22. 23 diz assim, o esquema abaixo representa um cloroplasto. A propósito desse esquema, são feitas 3 afirmações. Assinala a afirmação correta. Temos aí o cloroplasto. O processo 1 é nas lamelas que se processa a fase luminosa da fotossíntese. Nós sabemos que ao nível do estilacoide é onde ocorre a fase luminosa da fotossíntese. É onde ocorre a fase clara da fotossíntese. Só que ocorre ao nível das lamelas. Então, a afirmação 1 está certa. 2 diz assim, é no estroma que se processa a síntese final da glicose. Sim, a produção da glicose, que é a matéria orgânica, vai ocorrer ao nível do estroma, ou seja, isso na fase escura, ao nível do estroma. Então, o 2 está certo. 3. A seta 1 indica o gás carbônico e a seta 2 o oxigênio, o que não é verdade. A seta 1 vai indicar o gás oxigênio, porque é ao nível dos tilacoides, perto da lamela, onde ocorre a fase clara, onde ocorre a produção de oxigênio. E na seta 2 indica o dióxido de carbono, porque é ao nível do estroma, onde ocorre a fase escura. Então as opções corretas aqui é 1 e 2. Então a opção correta aí para 23 é B. 24. A fotossíntese ocorre em 2 etapas, fotoquímica e química. Pode-se afirmar que a opção correta aqui é esse que diz: o ciclo de Calvin ocorre na etapa química, que se dá no estroma dos cloroplastos. Né? A opção correta para 24 é C. 25 diz assim: a figura abaixo esquematiza as etapas que ocorrem durante todo o processo fotossintético. Baseado nas características do processo, afirma-se que a fotossíntese pode estar relacionada ao controle da temperatura da Terra. Esta afirmação é correta, visto que durante a fotossíntese, aqui a opção correta vai ser a opção D, que diz: a planta absorve o dióxido de carbono da atmosfera. Como esse gás é um dos principais promotores do efeito estufa, isto ajudaria a conter o aumento da temperatura global. A opção correta para a pergunta 25 é D. As plantas elas são importantes para todos os seres vivos. Para além de produzir a matéria orgânica e servirem de alimento para todos os seres vivos e participarem como produtores na cadeia alimentar, as plantas produzem oxigênio. Por exemplo, esse oxigênio que você está a respirar no exato momento
é proveniente das plantas, assim como o oxigênio que eu estou a respirar. Para além dessa grande importância das plantas, é que as plantas elas têm a capacidade de sequestrar o dióxido de carbono. Nós sabemos que o dióxido de carbono é um gás poluente do ar. A temperatura, por exemplo, aqui a temperatura em Moçambique é muito elevada. A elevação da temperatura, o aumento da temperatura, é por causa da libertação dos gases poluentes do ar a partir da queima dos combustíveis fósseis. Então, nós temos combustíveis fósseis, por exemplo, como o gás de cozinha, como o gasóleo, que é o diesel e a gasolina. E quando são queimados, quando são usados ao nível dos motores, eles são queimados e há libertação para o ambiente, para o ar atmosférico, o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono tem como finalidade destruir a camada do ozono, a camada que nos protege contra os raios ultravioletos. Então, se tivermos mais plantas, promover o reflorestamento, o aumento significativo de plantas, estaremos a conter o aumento de dióxido de carbono no ar atmosférico. Consequentemente, podemos baixar a temperatura ou manter a temperatura atual da Terra, né? O aquecimento global já é uma realidade, a temperatura, à medida que o tempo vai passando, ela vai aumentando por causa desses gases poluentes do ar. Então, a ideia para minimizar esse efeito desses gases poluentes do ar é plantarmos mais plantas no sentido de elas sequestrarem o dióxido de carbono. Então, aí, a opção correta para a pergunta número 25 é a opção D. Ok, 26 diz assim: nas paramécias é observado um tipo de reprodução sexuada em que ocorre de material genético, porém não se observa um aumento do número de indivíduos. Então, a alternativa a seguir marca aquela que indica o nome dessa reprodução. Essa reprodução é a conjugação, que está indicada pela alternativa D. Pergunta 27 diz assim: pseudópodes são. A palavra pseudo significa falso, pode significa pé ou pata. Então, os pseudópodes são observados presentes em amebas ou amibas, lá nos protozoários, no reino protista. Esses pseudópodes são espaços protoplasmáticos transitórias que permitem a locomoção e também a apreensão do alimento. Então, os pseudópodes vão permitir a locomoção, o deslocamento dos protozoários de um ponto para o outro e também vão ajudar na captura do alimento desses seres vivos. Então, a opção correta para essa pergunta 27 é D. Pergunta 28 diz assim: sobre os platelmintes, marque a alternativa incorreta. A incorreta é D, né? Que diz todos os platelmintes são parasitas. Isso não é verdade, né? Por exemplo, a planária não é um parasita, mas existem outros platelmintes que são parasitas. Então, a opção correta é D. Pergunta 28. Pergunta 29 diz assim: das características relacionadas a seguir, qual nos se refere ao tecido epitelial? Né? A opção correta aqui para a pergunta 29 é a opção C, que diz: são células com capacidade de contração. Nós sabemos que as células com capacidade de contração são as fibras musculares ou são os miócitos. Essas células são encontradas, por exemplo, ao nível do tecido muscular, não no tecido epitelial. É daí que a afirmação 29, a afirmação C está errada para o número 29. Então a opção correta é C. 30. O alimento passa para o esôfago, para o estômago, como resultado de uma onda peristáltica. A segunda alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestivo. O tecido que é responsável pela peristalse, pelos movimentos peristálticos ao nível do esôfago para o estômago, nós chamamos de tecido muscular liso ou tecido não estriado, que é a opção B para o número 30. 31. Quais características permitem diferenciar um vertebrado de um invertebrado? Nós sabemos que os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, que protege a medula espinhal e possuem o crânio, que vai proteger o encéfalo ao nível da cabeça. Enquanto os invertebrados não têm essas estruturas, não têm coluna vertebral, nem têm um crânio. Então, aqui a alternativa correta é a opção C, que diz o seguinte: invertebrados não possuem coluna vertebral e crânio, estruturas presentes nos vertebrados. Então, a 31, a opção correta é C. Para a pergunta 32, diz assim: os animais abaixo
representam 3 grupos de artrópodes. Em relação à sequência representada, as afirmações estão corretas, exceto aqui na pergunta 32, após a análise, a opção que não é correta é a opção E, que diz o grupo 2 é um inseto, não tem sistema circulatório aberto ou lacunar, né? Nós sabemos que os artrópodes, no geral, vão ter o sistema circulatório aberto, sem exceção. Então, aqui dizem que esse grupo aqui dos insetos não tem sistema circulatório aberto, o que não é verdade. Então, a opção correta aqui é E. 33. O piolho é um inseto que pode alojar-se no couro cabeludo, alimentar-se de sangue e provocar prurido e coceira intensa. A relação estabelecida entre piolho e ser humano é denominada de, uma vez que a presença do piolho na cabeça, ao nível da cabeça, ao nível do cabelo das pessoas, é indesejada e o piolho vive à custa do ser humano, então essa relação é conhecida como parasitismo, que é a opção D. A 34 diz assim, nos vertebrados, qual dos sistemas indicados abaixo tem origem no cordão nervoso do dorsal? Aí, o único sistema que tem origem no cordão dorsal oco é o que nós chamamos de sistema nervoso central, que é indicado pela opção C. 35. O sistema digestivo humano é composto de um longo tubo e glândulas associadas que secretam substâncias responsáveis pela digestão química dos alimentos. Sobre a digestão humana, é correto afirmar na boca ocorre a digestão mecânica pela ação da epitelina presente na saliva. Essa digestão aí é digestão química, porque a epitelina é uma enzima. A não está certo. A linha B diz assim, na parede do estômago, as glândulas estomacais secretam pepsinogênio, enzima responsável pela digestão de proteínas. O pepsinogênio é o intermediário para formar uma enzima que nós chamamos de pepsina. Não é enzima. O pepsinogênio é uma proteína intermediária que vai conduzir à produção da enzima pepsina. Por isso a B está errada. A linha C diz assim, a digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno, sob a ação de enzimas contidas no suco gástrico. Aqui não é verdade, né? É verdade que o quimo é formado após a digestão química que ocorre ao nível do estômago, que nós chamamos de quimificação, só que esse quimo é levado para o duodeno, onde vai se completar a digestão. Só que as enzimas que lá participam são as enzimas do suco pancreático, são produzidas no pâncreas, e as enzimas que são produzidas ao nível do fígado. Logo, a opção C está errada. D diz assim, a secreção produzida pelo fígado contém diversas substâncias digestivas e é responsável pela neutralização do quimo no duodeno. Isso não é verdade. Essa secreção que vai neutralizar o quimo é a secreção do suco pancreático. Então, essa afirmação está errada. Provavelmente a opção correta é E, que diz assim, uma secreção que atua no duodeno é a bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. 35, a opção correta é a opção E. Vamos a seguir para a pergunta 36. Diz assim, o sistema endócrino é formado por diferentes glândulas endócrinas. Marca a alternativa que indica corretamente uma característica compartilhada por todas as glândulas endócrinas. A opção correta para essa pergunta é a opção D, que diz todas as glândulas endócrinas produzem hormonas. Opção D para 36. Pergunta 37 diz assim, sabemos que o tecido muscular é classificado em 3 tipos. Tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado ou liso. Conforme a informação acima, a alternativa que indica o tipo de músculo relacionado com a nossa locomoção é o estriado esquelético, que é indicado pela opção B. Pergunta 38 diz assim, imagine que realizou um exame de sangue e você percebeu que houve uma grande queda no número de eritrócitos. Essa queda nos níveis normais desse elemento figurado do sangue pode levar a um quadro de anemia, que é a opção C. 39. O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo, que é a opção E. E por fim, número 40, não se esqueça de colocar um like, comentar, de nos dizer como foi o seu exame entre biologia e química, qual foi o exame mais difícil,
e boa sorte para os seus exames para o PIN. A pergunta 40 diz o seguinte: assinala a alternativa correta sobre o sistema circulatório dos cordados. A opção correta sobre o sistema circulatório dos cordados é a opção C, que diz: o coração dos peixes apresenta duas cavidades, uma aurícula e um ventrículo, e a circulação é fechada, ou seja, o sangue circula ao nível do coração e nos vasos sanguíneos. O sangue circula no interior do coração e é estritamente venoso. Então, para a pergunta 40, a opção correta é a opção C. Então, se gostou da resolução, coloca um like, partilha este vídeo para mais estudantes e não se esqueça de subscrever-se no canal Exame de Admissão Moçambique. A atenção que em fevereiro, logo no dia 2, dia 3, as inscrições estarão abertas aqui no CPE. Venha aqui fazer as inscrições, venha ter uma preparação de excelência, com qualidade, com profissionais de excelência. Fazer a preparação cedo que possibilita maior chance de admitir para o curso mais concorrido que é em Moçambique, que é o curso de medicina. Quero acreditar que você já percebeu que os exames, quem não se preparou devidamente teve problemas certos nos exames, mas quem se preparou devidamente com antecedência, teve uma boa preparação, teve sucesso nos exames de admissão. Então é importante para resolver com sucesso todos os exames, tanto de biologia e química, resolver, ter domínio dos conteúdos. Sem ter domínio dos conteúdos, não tem como resolver o exame com sucesso. Então, boa sorte na tua vida acadêmica. Nós somos o CPE, sou o professor Edivaldo Chiotti. Espero ter ajudado muito. E se gostou, está gostando do nosso projeto, do nosso trabalho, pode recomendar o CPE para mais pessoas, para virem estudar. E nós teremos todo o gosto de ajudar muita gente, ajudamos anualmente muita gente a entrar nas universidades. Até a próxima. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.